de desde já agradecer ao convite, feito pela Casa Paulo Estevão, através do nosso irmão Augusto, para que a gente possa estar juntos hoje refletindo sobre o Evangelho. E antes de iniciarmos as reflexões dessa noite, vamos fechar os nossos olhos e pedir o Cristo para nos abençoar. Senhor Jesus, nosso divino amigo, aqui nos encontramos a fim de elevar o nosso coração, o nosso sentimento aos teus pés, Mestre, confiantes em todas as suas promessas, mas em especial de quando o Senhor nos afirmou que não nos deixariam órfãos, quando o Senhor nos disse, antes da sua ascensão, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mestre amado, nós permanecemos confiantes nessas promessas, com o coração cheio de esperança, pela tua tutela, pelo teu amparo, em nossa alma, ainda com sombras, ainda com muito orgulho, com ignorância, mas com a vontade de melhorar, de transformar, através dessa oportunidade linda que a doutrina espírita nos oferta. Que todos os lares que aqui estão representados possam receber neste momento um pouco de harmonia, de paz e de concórdia. E com a sua permissão, Jesus, vamos dar início às reflexões da noite. Que assim seja. Bom, meus irmãos, sejam mais uma vez todos bem-vindos. Para aqueles que ainda não haviam entrado na sala, meu nome é Rafael Lavarini e a gente aceitou o convite com muita alegria da Casa Paulo Estevão para estarmos aqui refletindo nesta noite. E aí foi proposto a nós falarmos um pouco sobre a lei de justiça, embasados no que nós temos em Allan Kardec, no livro dos Espíritos. E antes de começarmos a traçar um ou outro conceito de Allan Kardec, nós precisamos compreender que o Espiritismo tem por objetivo trazer Jesus de novo para os nossos corações. Que a doutrina dos Espíritos vem para codificar, obviamente, uma terceira revelação, mas com a intenção exclusiva e principal de trazer novamente Jesus para as nossas vidas. Então, que a gente consiga, ainda que comentando um trecho do Livro dos Espíritos, compreender Jesus. Se vocês quiserem mandar mensagens com pergunta, se vocês quiserem fazer qualquer colocação, podem também ficar à vontade, tá bom? Na medida do possível, eu vou estar lendo as participações e a gente vai tentar construir junto essa linha de raciocínio. E aí, para a gente iniciar, a gente percebe que no capítulo em que Kardec dedica no Livro dos Espíritos a falar sobre a lei de justiça, nós podemos compreender que todo ser humano, todo espírito imortal, já carrega no seu íntimo algumas intuições sobre essa lei. Nós temos no nosso íntimo o DNA divino. Não é em vão que os Espíritos afirmam a todos nós, no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está escrita na consciência do homem. E que nós temos também as leis do homem, das quais a gente precisa cumprir. E essas leis mundanas, elas vão ter variação de acordo com o tempo, com o local. Nós temos, por exemplo, países em que eles adotam a pena de morte. Nós temos países em que, se a pessoa comete um roubo, ela vai perder a mão ou vai perder o braço. Nós temos países em que a mulher não pode caminhar sem estar totalmente coberta, o corpo totalmente coberto, em que as mulheres não podem votar, que a mulher não pode ir num campo de futebol. Então nós temos, ainda que em uma mesma época, diferentes leis na Terra, de acordo também com a variação cultural. Mas a gente começa a compreender que as leis de Deus, elas são imutáveis. E ainda que cada um de nós carreguemos em nosso íntimo esses princípios divinos, nós vamos ter também diferenças na compreensão. E ali os Espíritos nos trazem uma informação interessante, que essa diferença de compreensão, ela vai ter uma variável de acordo com as nossas paixões. Então, muitas vezes, nós temos uma compreensão profunda destas leis, mas em alguns momentos da vida ficamos cegos de acordo com as nossas paixões, de acordo com o nosso egoísmo, de acordo com a nossa vontade, que muitas vezes quer estar acima da vontade e da sabedoria de Deus. Para a gente compreender melhor, vamos tentar contar uma história que faz parte da história do planeta, em que
encontraremos nas duas primeiras revelações alguns ensinos muito interessantes sobre essas leis. E aqui a gente vai tentar trazer principalmente quando nós queremos ser juiz da causa alheia, porque a gente ainda tem tanta dificuldade de nós compreendermos essas leis de Deus, né, que estão ainda de forma latente, mas existem no nosso íntimo, que muitas vezes nós queremos ser juiz de causa alheia, que a gente quer ficar só por conta de julgar a vida do próximo e esquecemos de nós mesmos. Então, diante dessa compreensão, a gente inicia com uma das leis que existe nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que foram recebidos por Moisés no Monte Sinai, e que um desses mandamentos nos fala: não matarás. E veja que interessante, meus irmãos, o não matarás, ele foi compreendido pelos profetas. Aliás, ele foi tão mal compreendido por alguns profetas, pelo povo daquela época, que o não matarás se tornou também dentro da lei judaica, dentro daquelas tradições, o olho por olho, dente por dente. Então é difícil a gente conseguir compreender esses dois aspectos. Se Moisés fala, não matarás, dentro dos 10 mandamentos, Moisés, que eu digo, sendo intermediário de Deus, não matarás, e os profetas nos trazem, olho por olho, dente por dente, em quem devemos acreditar? Em quem deveríamos ficar? E aí a gente começa a perceber quão importante é estarmos sempre atentos às más interpretações da doutrina de Jesus Cristo, que ainda que tenha pregado a não violência, que ainda que tenha pregado o não julgamento, que ainda que tenha pregado o amor a mesmo aqueles que cometeram crimes, mesmo aqueles que cometeram erro, a gente ainda se pega tantas vezes julgando, ironizando, fazendo piada, e aí a gente consegue compreender também o quão distante muitas vezes estamos dessas leis divinas, que foram a primeira e a segunda revelação. Mas eu gostaria de trazer um detalhe que, dentro da minha visão, é muito importante e algo que talvez seja algo que seja simbólico, é muito mais profundo do que imaginamos quando a gente fala de Velho e Novo Testamento. E aí, nesse livro de Êxodo, no capítulo 2, nos itens 19 e 20, onde é registrado os 10 mandamentos de Moisés, a gente consegue compreender algo que nos chama a atenção e que aparentemente está de forma simbólica, porque lá é afirmado que os 10 mandamentos foram recebidos no Monte Sinai, como nós sabemos, em 2 pedras, cada uma com 5 dos 10 mandamentos. No entanto, existe uma informação adicional que é muito interessante. Aqueles 10 mandamentos foram escritos na pedra pelo dedo de Deus. Olha que interessante, foi escrito na pedra pelo dedo de Deus. Mas que dedo de Deus seria isso? Será que Deus realmente ele desceu lá no Monte Sinai, né, e chegou no Monte Sinai, colocou o dedo dele e escreveu ali na pedra? Como que seria esse processo? E aí é o que eu disse no início da minha fala. A doutrina espírita vem para esclarecer estes fatos que fazem parte das revelações de Deus, seja na primeira revelação com Moisés, seja na segunda e maior de todas com Jesus Cristo. Moisés é a revelação da justiça, Jesus a revelação do amor por excelência. E aí, dentro do Espiritismo, que nos traz a ciência da justiça, do amor, da caridade, nós vamos compreender as explicações de Allan Kardec no livro dos Médiuns a esse respeito, nos afirmando que naquele momento onde foram recebidos no Monte Sinai os 10 mandamentos, em verdade ocorreu um processo de efeito físico, mediunidade de efeito físico. O que seria a mediunidade de efeito físico? Nós temos 2 variações do processo mediúnico, efeito físico e também nós temos o efeito intelectual. O intelectual é mais conhecido, é a psicografia, a psicofonia, a clareaudiência, a clarevidência. Então é o dom da escrita, o dom da fala, a pessoa que consegue enxergar os desencarnados. Então por que essas manifestações são de efeito psicológico, né? Efeito mental? Porque a gente precisa do intelecto, a gente precisa do intelectual do médium para que isso ocorra. Nós temos no nosso perispírito elos de ligação, segundo André Luiz no livro Mensageiros, que estão ligados ponto a ponto no nosso corpo físico. E aqueles que são médium, por exemplo, clarividente, que enxergam espíritos,
eles vêm com esse elo de ligação na parte do perispírito, que vai ligar com a parte cerebral do homem, que é responsável pela visão, esses elos serão menos densos, menos grosseiros, favorecendo com que aquela pessoa encarnada, aquele espírito encarnado, consiga ter uma facilidade maior em enxergar os espíritos. No entanto, essa é a variação de efeito intelectual, por isso que a gente sempre ouve na casa espírita falar que o médium também tem que estudar. Ele precisa fazer trabalhos sociais, ele precisa se reformar moralmente, sim, mas ele também precisa estudar para que ele consiga ter uma ligação mais profunda com os espíritos que querem trazer a mensagem. E aí, do outro lado, nós temos as manifestações de efeito físico. E essas são muito interessantes e muito raras, em que a gente não precisa do intelecto do médium, os espíritos não precisam do intelecto do encarnado, mas vai precisar de uma substância que é doada pelo encarnado, chamado ectoplasma. E esse ectoplasma faz com que as forças pensamento dos espíritos no mundo espiritual sejam materializadas. Então a gente tem, por exemplo, na história do espiritismo, alguns fatos de mediunidade de efeito físico. Como muitas pessoas testemunharam estar em culto do lar com Chico Xavier, e a aguinha do culto, ao final, ela está com um tom leitoso e está cheirando rosas. Pessoas que testemunharam, após fazerem a prece final ao lado de Chico Xavier, sentir com os olhos fechados alguma coisa tocar os ombros, e ao abrir os olhos perceber que toda a mesa ou todo o chão estavam repletos de pétalas de rosa, não é? Então a gente tem materializações de espírito, como aconteceu lá no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, quando materializou do lado de Jesus Moisés e Elias, dois personagens bíblicos do Velho Testamento que já haviam desencarnado há séculos e que ali materializaram ao lado de Jesus. E que naquela mesma passagem da transfiguração, capítulo 17 de Mateus, nós temos outros processos mediúnicos de efeito físico, como a própria transfiguração de Jesus, que fez com que as suas vestes saíssem, das suas vestes saíssem luzes, dos seus olhos também saíssem claridade, não é? Então ali, Pedro, Tiago e João testemunhando todos aqueles processos, e ao final, o evangelista Mateus ainda nos afirma que veio uma nuvem branca cobrindo Jesus, os três discípulos que estavam ali, os três apóstolos, e também Moisés e Elias. E daquela nuvem saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem comprazo, escutai-o." Então, um fenômeno de voz direta. E aquela nuvem, meus irmãos, é o ectoplasma, doado por algum daqueles que estavam ali, provavelmente Jesus, era o grande médium, e aquele ectoplasma, aquela substância, codificou a voz do próprio Pai Celestial. E é o mesmo que a gente encontra no batismo. Não sei se vocês já perceberam, se a gente colocar no Google o batismo de Jesus, às vezes nós vamos encontrar uma imagem de Jesus, de fato, sendo batizado nas águas, com os braços abertos, e acima da cabeça de Jesus a gente vai ver a imagem de uma pomba. E aí vejam tanto que a gente às vezes é ignorante. Nós acreditamos que tinha uma pomba em cima da cabeça de Jesus. Enquanto o Evangelho nos fala que depois que Jesus foi batizado, acontece o seguinte: eis que uma nuvem branca como uma pomba os cobriu. E daquela nuvem saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem comprazo, escutai-o." Então não era uma pomba, era uma nuvem branca clara como uma pomba. E aí a gente entende, obviamente, que era mais ectoplasma, porque houve um fenômeno de voz direta. Esses fenômenos de voz direta estão registrados em todo o Novo Testamento. Inclusive a gente tem no próprio Atos dos Apóstolos uma afirmativa que a igreja de Antioquia, da Síria, foi um dos templos apostólicos onde as vozes do alto se manifestavam, que eram também fenômenos de voz direta. Então tudo isso está repleto de acontecimentos bíblicos, né, que trazem mediunidades de efeito intelectual, efeito físico, e que o Espiritismo vem explicar. E aí quando nos narra que no Monte Sinai, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, veio o dedo de Deus, e o dedo de Deus escreve na pedra, nós entendemos que num processo em que havia ectoplasma, portanto, mediunidade de efeito físico, houve o que Kardec nos fala e nos explica no Livro dos Médiuns, um fenômeno de escrita direta. Vejam que legal, meus irmãos, um fenômeno de escrita direta, que não precisa do intelecto do médium,
mas precisa da doação de ectoplasma do médium, em que aquela nuvem, aquele ectoplasma escreve na pedra. E aí, faltando talvez palavras e uma linguagem apropriada, eles falam que foi o dedo de Deus que escreveu. E por que será que Rafael está falando isso para nos falar sobre justiça? Um dos 10 mandamentos, que são determinações, né, que são a lei de justiça, vem nos falar: não matarás. E aí, ao longo dos séculos, os profetas foram interpretando com o ensino que estava lá antes de Moisés, que nos falava já no Egito: olho por olho, dente por dente. Então, totalmente contrário ao não matarás, mas eles trouxeram isso dentro da incapacidade intelectual e moral daquele povo. Mas acontece um fato muito interessante no Novo Testamento. Jesus, ele não vem descumprir essa lei de justiça de Moisés, mas ele vem cumpri-la com o tempero do amor. E aí a gente encontra uma cena que é muito conhecida por todos nós, queria que vocês comentassem também a respeito disso, que é a cena em que a mulher adúltera é levada em uma praça central em Jerusalém, aquela praça que ficava próxima ao templo de Jerusalém, o principal templo, e então os sacerdotes iriam apedrejar a mulher segundo as tradições. E ali Jesus fala aquela frase muito famosa: atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. Essa cena é muito conhecida, inclusive, nos filmes que falam sobre a vida de Jesus, não é verdade? E aí a gente vai crescendo, né, assistindo esses filmes, ouvindo o pessoal falar dessa forma, e a gente vai criando uma concepção de conhecimento geral. O que é o conhecimento geral? Quando fala assim, é a passagem da mulher adúltera, que o pessoal ia apedrejar e desistiram depois que Jesus falou algo. Então a gente já cria um entendimento da seguinte forma: eu já sei essa passagem, eu sei o que essa passagem fala, eu sei o que essa passagem representa. E aí a gente cria dificuldades intelectuais de ficar atento aos detalhes da passagem e tentar entender ela de uma maneira mais profunda, não apenas simbólica. Então a forma que muitas vezes a gente entende é, de fato, eles tentando Jesus, e assim o fizeram, porque Jesus já havia pregado lá no capítulo 5, 6 e 7 do seu evangelho, que é quando ele sobe no Monte das Oliveiras, e depois de pregar o Sermão da Montanha, ele permanece no Sermão do Monte, e em determinado ponto ele fala: vocês aprenderam que deve amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a vocês mesmos. Eu, porém, vos convido a amar os próprios inimigos. Se alguém te fere a uma face, ofereça a outra. Se alguém quer levar uma túnica sua, ofereça todas as suas vestimentas. Se alguém te convida a caminhar 2 quilômetros, caminhe 10. Então o Cristo veio pregar a não violência, o amor aos inimigos, e a primeira ação de Jesus, depois de ter verbalizado esta lei, foi curar um leproso, que naquela época era considerado o maior inimigo da sociedade. Enquanto um criminoso, por exemplo, era preso dentro das cidades, o leproso era colocado para fora, nos chamados Vale dos Leprosos. Então a gente vê que o preconceito era muito grande. E os fariseus, compreendendo, os doutores da lei, que Jesus havia ensinado esse amor a todas as criaturas, e sabendo eles que na lei era mandado julgar, era mandado apedrejar em última instância, eles tentaram Jesus, apresentando ali na praça uma mulher e perguntando a Jesus: olha, essa mulher foi pega adultério, a lei manda que ela seja apedrejada, e você, o que diz a respeito disso? Não é? E aí Jesus traz aquela frase muito famosa: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Mas eu vou tentar trazer alguns detalhes para vocês, meus irmãos, que talvez a gente, até por falta de interesse em estudar, em conhecer mais profundamente passagens que a gente já acha que nós conhecemos, acaba que nos trava a ter um conhecimento um pouquinho mais profundo. E o que eu vou explicar aqui também não é com a intenção de esgotar o assunto. A gente pode continuar as pesquisas para tentar aprofundar cada vez mais nessa passagem, que para mim é muito significativa do ponto de vista do entendimento da justiça, que é o nosso tema da noite. E então, eu não sei se vocês se lembram, como que Jesus se encontrava no momento em que ele é questionado pelos fariseus. Jesus estava ajoelhado, com o dedo dele escrevendo no chão. E aí a gente vai fazer pesquisas, porque nós temos que ser curiosos, né, para estudar o Novo Testamento. A gente começa a fazer pesquisas e a gente começa a perceber
que o chão daquela praça principal de Jerusalém era de pedra. Olha que interessante, meus irmãos. Onde a lei de Deus foi escrita? Por Moisés. Né? Isso aí dentro das tradições dos fariseus, que era quem estava questionando Jesus, na pedra. E como ela foi escrita na pedra? Com o dedo de Deus. E olha que Jesus, simbolicamente, estava com o seu dedo indicador mexendo no chão que era de pedra. Como se ele quisesse lembrar da lei que foi escrita. Que é não dar falso testemunho, não matar. E outro fato interessante, não sei se vocês já pararam para pensar, e é até muito atual, quando aquela mulher é levada em praça pública e é dito que ela foi pega em adultério, onde estava a pessoa que adulterou com ela? Onde deveria estar o homem? Por que foi levado só a mulher? Então vejam também a carga de preconceito que existia ante a figura feminina. E é algo que, ainda que a mulher tenha conseguido, nos dias atuais, ganhar mais espaço no mercado de trabalho, ser mais respeitada na sociedade, não ser apenas tida como uma escrava doméstica, a mulher não é isso e não deve ser. Ao contrário disso, o homem, nós homens, devemos sempre buscar colaborar com as nossas mães, com a esposa, no serviço doméstico, lavando roupa, passando, fazendo comida, arrumando a casa. Isso não é vergonha, não é? É a gente começar também a aprender com a figura feminina, a desenvolver os sentimentos mais nobres. E nessas coisas simples, a gente vai perdendo mais da nossa ignorância. A gente sempre vai conseguindo vencer, estando um passo à frente no que se refere ao afeto, o que a gente precisa aprender muito com as mulheres. E essas tarefas simples, domésticas, conseguem nos sensibilizar. Mas vejam que notícia triste. De janeiro desse ano, nós estamos no ano de 2020, de janeiro desse ano até junho, houve um aumento de 22% no feminicídio, que é a agressão física que culmina no óbito do homem, muitas vezes aí o namorado, o noivo, o esposo, na maior parte, com as mulheres. Mesmo depois de tanto tempo, a gente acha um absurdo, né? Só a mulher foi levada, foi pega adultério. Cadê o homem? Lá na passagem do Evangelho. Mas até nos dias atuais, nós homens continuamos desvalorizando a figura feminina. A gente continua ainda agressivo com as mulheres, seja agressões. E olha, que esse aumento de 22% são os fatos consumados em que houve o óbito. Imagina as violências psicológicas, sociais, violência até econômica que o homem faz com a mulher. Então a gente precisa começar a repensar, pegar cada um desses ensinos e trazer para o nosso dia a dia, para que também sejamos justos nas mínimas coisas, com aqueles que convivem conosco, que fazem parte da família, para que a gente consiga pensar em coisas maiores lá na frente. E aí, meus irmãos, representando esse preconceito, levaram só a mulher. E aí Jesus, de fato, fala, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Mas eu vou trazer agora algo das tradições judaicas, para a gente entender de uma outra maneira essa passagem, né? A gente entender talvez de um jeito mais profundo. Ali, muitas vezes, a gente acha que Jesus foi contra a pena de morte. E ele era contra a pena de morte. Jesus era contra a violência, não é? O dia que a gente precisar, isso o próprio Chico Xavier fala, de uma pena de morte para resolver os nossos problemas na Terra, a gente precisa repensar enquanto ser humano o que a gente está fazendo aqui, né? Então, isso é uma coisa que o próprio Chico Xavier afirma. E aí, a gente acha que Jesus, naquele momento, só critica a pena de morte. E fala, olha, joga então nela a primeira pedra. Primeiro, sabiam que o que aconteceu com Estevão, que é o grande mártir, né, do cristianismo, não foi algo comum, que era normal acontecer com os martírios? Ele ser morto a pedradas? Sabe o que era o apedrejamento na época? Eles levavam a pessoa que havia errado, que havia transgredido a lei, no alto de uma montanha, e de cima daquela montanha, eles empurravam a pessoa para que ela caísse na pedra. Este era o movimento de apedrejar. Era jogar a pessoa lá de cima para que ela caísse e morresse. Se ela caísse e não morresse, eles pegavam a pessoa de novo, levavam lá para cima e jogavam até morrer. Então essa era a pena por apedrejamento. Não é pegar pedra e começar a atacar. Então aí a gente já tem um primeiro detalhe, que muitas vezes a gente não sabia. Para a pessoa receber essa pena de morte por apedrejamento, ela precisa, na verdade, ter sido julgada pelo Conselho dos Fariseus.
e ela, com unanimidade, ela receber esse julgamento. Salvo engano, era 70 ou 71 fariseus que tinham voto. 70 ou 71. Acredito que eram 71. Então, 71 pessoas tinham voto. Se um desse o voto falando que ela não merecia morrer, era outro tipo de pena. Existia várias penas naquela legislação. Então, só quando houvesse unanimidade, a pessoa recebia pena de morte. E veja o que os fariseus apresentam para Jesus. Essa mulher foi pega em adultério. A lei nos fala que a gente deve jogar pedra nelas para saber a sua sorte. Então, na verdade, não é jogar pedra para matar. Ali, o jogar pedras era, na verdade, o julgamento. Esse julgamento, com 71 anciões do conselho, como ele era feito? Eles pegavam um grande jarro e cada fariseu recebia 2 pedrinhas. Uma escura e uma clara. Se você acreditasse que ela não merecia a pena de morte, ou que o crime dela não foi tão grave, ou dele, você jogava no jarro a pedrinha clara. Se você acreditasse que foi um crime muito grave, você jogaria a pedra escura. Então percebem que Jesus falava para os fariseus, e ele lhe fala, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então não é atirar nela, é atirar no jarro. E qual que é a diferença desse contexto todo? A diferença, meus irmãos, é que Jesus ali, ele nem estava criticando tanto a pena de morte, o que para ele também era inadmissível. Mas o Cristo, ele estava criticando o julgamento. Ele estava nos criticando, não só os fariseus, porque a gente gosta muito de julgar o nosso semelhante. Então o Cristo, antes de falar da pena de morte, que é a última coisa, já falou, vocês não têm nem que julgar. E aí eles deixam as pedras cair à mão e vão se retirando daquele recinto. E essas pedras eram a pedra do julgamento. Então o Cristo, antes de tudo, ele não julgava ninguém. E muitas vezes a gente se preocupa em ser juiz de causa alheia e esquecemos de nós mesmos. A gente observa muito o cisco que está no olho do nosso irmão e esquecemos de observar a trave que está no nosso olho, segundo as palavras e os ensinos do próprio Jesus. Então a gente tem que começar a compreender que o Evangelho é um livro espiritual, que a gente precisa tirar o ensino espiritual do Evangelho, não ficar só tentando entender de maneira literal. E ali o Cristo escrevendo na pedra, ele quis lembrar o dedo de Deus. Não darás falso testemunho, não matarás. Não a interpretação equivocada. E hoje, por exemplo, nós temos cristãos, pessoas que se dizem cristãs, defendendo questões que é totalmente contrária ao que Jesus pregou. Ao amor, à tolerância, como por exemplo o aborto, a pena de morte. A gente respeita a opinião de todo mundo, mas para sermos cristãos ou para tentarmos caminharmos com Jesus, a gente precisa compreender o Cristo na essência. Quando Jesus, por exemplo, estava sendo preso, e aí a prisão de Jesus foi uma prisão injusta, tanto aos olhos do mundo, tanto do ponto de vista dos olhos de Deus, principalmente, um dos seus discípulos quis justificar aquilo, quis defender, quis fazer justiça com as próprias mãos, tirou uma espada e feriu o soldado romano, cortando a orelha daquele soldado. E no mesmo momento Jesus falou, Pedro, embainhe a sua espada, porque aquele que ferir pela espada também será ferido. Então Jesus era totalmente contrário à violência. E ainda fala ali da lei de causa e efeito. Se você está usando a espada, alguém vai usar a espada contra você em algum momento. Vigie, não é? Então a gente tem que aprender que a força do amor é muito maior do que qualquer dominação do mundo. A justiça, aos olhos de Deus, ela é certamente temperada com um sentimento maior da vida que o Cristo conseguiu viver como ninguém. Jesus não é a favor do crime, mas ele ama os pecadores. Jesus veio para os viciados, para os criminosos, para os leprosos, para os pobres, para os cegos. E nós, enquanto continuadores dessa obra, para sermos justos conosco e com o nosso próximo, nós precisamos, antes de tudo, respeitar a vida do nosso semelhante. Respeitar os limites que a vida nos impõe, para não sermos invasivos com ninguém, no nosso sentir, no nosso pensar e no nosso agir. E aí que Kardec, em comunicação com os espíritos, discutindo a lei de justiça, recebe essa orientação da vida maior, daqueles que trabalhavam
com espírito de verdade. Que a verdadeira justiça de Deus é aquela que nós conseguimos nos colocar no lugar do nosso próximo, não ferindo os seus direitos, não ferindo o seu livre-arbítrio, não ferindo a sua vida, não, em vez de auxiliarmos, prejudicarmos o processo evolutivo de um irmão, pela nossa intemperança e pelos nossos julgamentos. E é por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, não é como entende os homens. Eles respondem, benevolência com todos, seja bom com todos. Mas vamos lembrar que os prediletos de Jesus eram os filhos do Calvário. E os filhos do Calvário precisam ser nossos. E esses filhos do Calvário são representados pelos nossos irmãos que estão esquecidos nos hospitais e não tem muitas vezes um amigo, nem um familiar para estar ali segurando na mão, na hora da agonia, para fazer uma última prece. Esses filhos do Calvário são os nossos irmãos em situação de rua, em especial aqueles que são dependentes químicos, que ninguém quer chegar perto, mas que às vezes precisa tanto de um abraço, de um olhar, precisa tanto e tanto e tanto de alguém com paciência para ouvi-los. Os filhos do Calvário são os velhinhos que estão esquecidos nos asilos e que muitas vezes ao visitá-los vocês vão ouvi-los falar, não, meu filho falou comigo que está vindo, ele vai vir na próxima semana aqui me buscar, eu estou aqui só uns dias, e aí você vai saber a história daquele velhinho, ele está ali há 20, 30 anos, esperando o dia ainda do filho buscar, né? E está precisando de você, com paciência, de nós que somos cristãos, para ir lá semanalmente e sempre ouvir a mesma história, com paciência, com amor. Os filhos do Calvário são os que estão encarcerados. Hoje, se nós soubermos, por exemplo, que um vizinho que tem um canil que cabe um único animal, colocou ali dentro 10, 15 animais, que está oferecendo comida azeda, que espanca aqueles animais todo dia, que abusa deles até sexualmente, que não tem um pingo de higiene, nunca lavou o canil, a gente vai ficar revoltado, nós vamos tentar filmar, tirar foto, chamar policial, né, fazer ocorrência. São assim que vivem os nossos irmãos encarcerados, sem espaço para conseguir dormir, sem boa alimentação, recebendo violência sexual, psicológica, social, financeira e física. A pena que seria, a princípio, dentro da Constituição, para a pessoa do condenado, acaba respingando na família que sofre uma barbaridade, muitas vezes mães tendo que entrar nos presídios com celular, com droga, para o filho não ser morto lá dentro. Então são esses os filhos do Calvário. E que não sei por qual motivo a sociedade atual vai criando repulsa. A gente vai criando cascas em que eu quero ser caridoso na minha zona de conforto. Mas eram esses os prediletos de Jesus, para que Jesus cumprisse a lei de justiça, de amor e de caridade, conforme ele veio viver na terra e ensinar para todos nós. O próprio Chico Xavier gostava muito de visitar os presídios. E naquelas visitas que ele fazia, e aqui eu vou trazer um pouco sobre essa questão dos presidiários, porque são os que são mais, que sofrem uma carga maior de preconceito, e tem gente que fala assim, porque você nunca teve um familiar que foi morto, você nunca foi vítima, né? Não é por isso. Imagine só, Jesus Cristo acreditou no maior criminoso da história do cristianismo. Saulo não matou só Estevão. Saulo foi responsável pela morte, pelo abuso sexual, pela prisão de centenas de cristãos inocentes. E Jesus não deixou de acreditar nele. Ao ponto de Saulo escrever aos Gálatas, fui crucificado com Cristo. A vida que vivo hoje já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E se tornar o maior cristão daquela época, o grande líder do cristianismo, que não deixou a palavra do Cristo morrer ante a religiosidade dos fariseus, que não deixou a essência do evangelho morrer, que trouxe cartas para nós que até hoje são desvendadas e estudadas por todos nós. Então a gente tem que começar a aprender com Cristo. A gente não pode esquecer também, obviamente, dentro de um processo criminal, que nós precisamos dar assistência e lembrar da família dos presos. Precisamos lembrar das vítimas. Mas isso não impede esquecermos dos presos. E às vezes a gente vai lembrar desse público quando a gente tem um filho preso, quando a gente tem um neto, quando a gente comete um erro. Quem de nós pode dizer que não cometeremos um erro um dia? Não é? Ainda que tenhamos o conhecimento. E então, o Chico costumava ir nos presídios
E normalmente ele ouvia sempre de Emmanuel a mesma coisa, que falava com ele: Chico, a diferença deles, que estão dentro das grades, e de nós, é que o crime deles foi descoberto e o nosso ainda não. Vejam que lindo. O crime deles já foi descoberto e o nosso ainda não. E o que é, meus irmãos, o planeta Terra, senão uma grande prisão para nós, espíritos rebeldes, que vai servir de fato como uma restrição da liberdade para a gente aprender e, ao mesmo tempo, para educar o nosso espírito. E esses os dois fundamentos de uma pena quando você priva alguém da liberdade. Primeiro ponto, vai privá-lo da liberdade para que ele não cometa mais crimes, para que ele aprenda sem a liberdade, mas ele precisa ser reeducado. Mas dentro das realidades que encontramos no presídio do Brasil, é muito difícil de ser reeducado. Convido vocês a conhecer o trabalho da APAC. Estou até vestindo a camisa aqui, ó. Amando o próximo, amarás o Cristo, que também pode ser compreendida como Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que é um trabalho lindo e recupera 88% dos nossos irmãos encarcerados, mostrando para a gente que todo homem é maior do que o seu erro. Ninguém é irrecuperável, independente do que fez. O grande exemplo de Paulo nos traz isso. E outros vultos do cristianismo, como Maria de Madalena, que errava, mas se redimiu. E como qualquer um de nós podemos dar a volta por cima, independente da nossa idade, da nossa religião, do chamado que nós tivemos. Deus, ele é infinitamente misericordioso. Ele tem uma grande compaixão com todos nós. E isso nunca vai acabar. Nós que precisamos despertar e compreender que quando Jesus fala lá, segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Na verdade, não é para a gente ficar só entendendo que somos os que choram, mas que nós podemos ser meio. Nós podemos ser um meio de levar consolação aos aflitos. E à medida que secarmos lágrimas, teremos também as nossas lágrimas secadas. Há alguns anos atrás, em Minas Gerais, houve um preso, um presidiário, que fugiu por 3 vezes de presídios. E a 4ª fuga dele foi de um presídio de segurança máxima, até que a APAC de Itaúna pediu a transferência dele. E ali os juízes criaram resistência, porque afinal de contas, já eram 4 fugas daquele irmão. Inclusive a última delas, uma fuga de um presídio de segurança máxima. Então, certamente, na APAC, que é um presídio que tem um muro baixo, que não tem cerca elétrica, que não tem armas, que não tem agente penitenciário, e quem cuida da segurança são os próprios recuperandos, e ali acolhe qualquer um, independente do crime, não é? Então, imaginem só, se aquele preso não ia fugir da APAC, se no sistema convencional, com todo o aparato de segurança, ele fugiu, inclusive de um presídio de segurança máxima, mas pelo prestígio, pelos números que a APAC tem, conseguiram a transferência desse irmão para lá. E aí aconteceu um fato interessante. Ele ficou 1 ano na APAC e depois fugiu. E aí, quando houve aquela fuga, as primeiras pessoas de dentro da própria APAC começou a criticar e falar. Isso era uma coisa que todo mundo sabia que ia acontecer. Passaram mais ou menos 40 minutos, meus irmãos. Bateram a porta da APAC, a campainha da porta principal. O recuperando, o preso, que é responsável em abrir a porta, quando chegou lá tomou um susto muito grande. Porque percebeu que aquele que estava batendo na porta foi o preso que tinha fugido alguns minutos antes. E que fugia de todas as penitenciárias. E aí ele perguntou: mas você não tinha fugido? O que você está fazendo aqui? E aí ele deu uma resposta que hoje está pintada como frase em todas as APACs do Brasil, que são mais de 130, e nas 28 APACs que tem fora do Brasil. Você está fazendo o que aqui? Você não tinha fugido? E aquele preso, chorando, respondeu: do amor, ninguém foge. E assim também, meus amigos, é a nossa vida. Ainda que caminhemos em trevas, ainda que a gente tenha errado, ainda que o nosso semelhante tenha errado, vamos acreditar na força do amor. Vamos entender que a doutrina espírita é um grande convite para trazermos Jesus de novo para o coração do povo e para os nossos corações. Vamos compreender que a alma humana sem Jesus não é nada e nós não chegaremos em lugar nenhum sem o Cristo em nossas vidas. Que Ele possa amparar, que Ele possa fortalecer cada um de vocês, que Ele possa continuar abençoando essa casa maravilhosa, Paulo Estevão, que eu já tive algumas oportunidades de ir para assistir palestra, para fazer palestra. Agora eu moro em Pernambuco, mas espero que em breve estejamos juntos novamente, em uma próxima ida minha a Minas Gerais, e a gente roga ao Cristo
que Ele possa abençoar e tutelar cada um de vocês e seus familiares. Muito obrigado pela paciência. Mais uma vez quero agradecer aqui ao Augusto e todos os trabalhadores e frequentadores do Paulo Estevão pelo convite. E eu gostaria de convidá-los a fazermos juntos uma oração para pedir a Jesus para permanecer abençoando os nossos lares em especial. Senhor Jesus, nosso divino amigo, que alegria, Mestre, estarmos aqui reunidos com os irmãos de Sete Lagoas, do Paulo Estevão, para fazer esses breves comentários sobre o Evangelho que tanta força nos dá ante as nossas lutas diárias. Que nesse período em que estamos mais ligados ao lar, que o Cristo também, que o Senhor possa estar conosco, que possamos compreender que culto no lar é todos os dias, que toda hora é momento de elevarmos o nosso pensamento aos teus pés, confiantes nas suas promessas, nessas palavras de vida eterna que tanto confortam, que tanto nos esclarecem. Agradecemos a Ti, Jesus, pela doutrina espírita, que restaura a Tua palavra para as nossas vidas, que possamos estar sensíveis ao sofrimento alheio, mas que, acima de tudo, que possamos estar sensíveis àqueles que convivem conosco, levando muito amor, muita concórdia e união a todos os lares aqui representados. Muita paz a todos. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez, meus amigos. A gente vai estar salvando o vídeo aqui no feed, do Paulo Estevão. Marquem os amigos que vocês têm. Venham também para o meu Instagram, Rafael Lavarini. A gente tem um estudo semanal, vários vídeos são postados sobre a obra Paulo Estevão. Todo o meu feed, todo o meu Instagram é para estudar o livro Paulo Estevão. Então vocês estão convidados a conhecer e conhecer um pouco mais também um projeto da APAC, Eu me mudei para Pernambuco há 7 meses para a gente inaugurar aqui no estado a primeira APAC de Pernambuco. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre todos esses trabalhos, estão convidados, viu? Que Jesus possa fortalecê-los hoje, agora e sempre, que assim seja.